Bem, senhoras e senhores, podemos nos parabenizar. Claro, batendo na madeira, tudo pode acontecer, mas o acordo com o Irã foi anunciado. Bem no aniversário do Trump. Por que essa vitória, mesmo sem a assinatura de Israel, sem os objetivos formais cumpridos? Hoje é 14 de junho, no aniversário de Donald Trump. A guerra, que durou 107 dias, teve sua primeira conclusão formal. O primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, anunciou que um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã foi alcançado. Ambos os lados declararam um cessar-fogo imediato e permanente em todas as frentes, incluindo o Líbano. Incluindo o Líbano? Incluindo. Pouco depois, Donald Trump escreveu no Truth Social: acordo fechado. Parabéns. Autoriza a abertura sem tarifas do Estreito de Hormuz e a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores, deixem o petróleo fluir. Tem um momento lá que é engraçado. Eu autorizo a abertura sem tarifas. Então, os iranianos coletaram. Bem, ele autoriza. Trump gosta de mostrar que ele é o chefe principal. Isso aconteceu exatamente no aniversário do Trump, e eu preciso me gabar um pouco. Já faz alguns meses que eu digo que a guerra, a sua fase ativa, vai terminar até o final de maio. Mas no mais tardar, até 15 de julho. Como vocês entendem, isso não era apenas conversa, mas uma previsão claramente calculada dos eventos que deveriam acontecer para derrotar os democratas em novembro. Bem, agora vamos direto ao ponto. E vamos seguir nossa regra. Os fatos separadamente. A versão das suposições separadamente. Isso é um fato. Declarações feitas e confirmadas por fontes independentes do Times of Israel, CBS, Action, AP e News Nation. Trump sancionou o levantamento do bloqueio. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, segundo a mídia estatal iraniana, confirmou a finalização do texto. A assinatura será em 19 de junho na Suíça. Diz que será eletrônico, não entendo bem. Talvez alguém esteja na Suíça, outro na Casa Branca, outro em outro lugar. Mas o local oficial anunciado é a Suíça, dia 19 de junho. O texto em si ainda não foi publicado. Os detalhes não são conhecidos por nós. Algumas horas atrás, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que não haverá assinatura. Ou seja, por enquanto, são declarações acordadas entre políticos e não documentos verificados. Agora, o principal pelo qual faz sentido olhar para esse acordo de forma realista: os acordos quase certamente serão violados. Pergunte quem? A resposta é simples: todos. Aqui está a principal falha: Israel não participou das negociações e não assinou nada. Isso significa que qualquer ataque israelense, e eles já aconteceram nos subúrbios do sul de Beirute, o Irã usará como pretexto. É isso. Certo. Teherã começará a exigir que Israel se junte ao cessar-fogo, vai enrolar, atrapalhar, manter o porrete na mão, a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz novamente, essa ameaça vai continuar. Sua única alavanca é a pressão sobre os preços mundiais, e ele usará essa ameaça frequentemente. Mas isso também é questão de princípio, tudo isso é pouco importante. Você pode perguntar, como assim? Porque o verdadeiro objetivo, a partir de hoje, não está em Teherã, e sim na consciência do eleitor dos Estados Unidos. E foi aí que Trump venceu, eu diria, em todos os 3 pontos de uma vez. Vamos tentar analisar, certo? Primeiro, o eleitor, sim, eu vou falar sobre Israel um pouco mais tarde, sobre as posições, as sensações e tudo mais. Primeiro eu vou falar sobre os Estados Unidos, depois sobre Israel. O eleitor precisa acreditar, nosso eleitor que vai às urnas em novembro, que Trump não queria uma guerra longa. O anúncio de hoje diz exatamente isso. 107 dias, pessoal. 107 dias do que vocês estão falando. E ponto final, a guerra terminou por ordem dele. Segundo, o eleitor precisa ver que Trump está lutando para reduzir o custo de vida. O Estreito de Hormuz está fechado desde março, causando alta nos preços da gasolina e do gás. Com o estreito aberto e o fluxo de petróleo, os preços nos postos caem diretamente. Deixe o petróleo fluir. A questão principal não são navios, mas o preço no supermercado, especialmente antes de novembro. Terceiro, o eleitor deve se convencer que Trump não envolva o país em novas guerras. E o acordo é uma prova de que ele sabe sair, e não apenas, como dizem, entrar em uma guerra.
E ainda um quarto. Um ponto muito delicado para a ala direita. Essa ala da base há tempos teme que Trump seja influenciado por Netanyahu e pelo lobby israelense, o que significa que ele faz guerra por interesses alheios, em detrimento da América em primeiro lugar. O passo de hoje é provavelmente a melhor resposta. Trump fez um acordo que Israel não assinou e com o qual os funcionários israelenses estão abertamente insatisfeitos. Isso mostra claramente que, para Trump, os interesses dos Estados Unidos são mais importantes do que as exigências de um aliado. Era exatamente esse sinal que a parte pacifista do seu eleitorado esperava. Sobre os objetivos formais, no papel não foram cumpridos. Praticamente nada do que esperávamos ou queríamos aconteceu. Sim. O programa nuclear persiste, mísseis balísticos não foram destruídos e o regime segue o mesmo. Muitos vão rotular isso como um fracasso. Mas isso é uma visão muito superficial, senhoras e senhores, uma visão muito superficial. Mas muitos vão pensar assim, porque as pessoas, não é a especialidade delas, elas não têm tempo, elas têm emoções. Sim. Então deixa eu ler algo para vocês agora. Enquanto eu trabalhava neste episódio, recebi um e-mail. Vou ler para vocês. Bem, vou resumir um pouco, mas não vou tirar nada importante do que meu ouvinte escreveu para mim, não vou descartar nada. Também não vou mencionar o nome dele. Veja o que ele escreveu, vou ler exatamente como está no texto, certo? Eu, como israelense que hoje vive no Canadá, até hoje tinha a esperança de que Trump, por quem eu torcia e com quem concordava em todas as suas ações em relação à ajuda a Israel, ou seja, ele é israelense e concordava que Trump ajudava Israel. Ok? No que diz respeito aos valores tradicionais e ao bom senso, eu não consigo entender a atitude dele hoje. Ao amarrar as mãos de Israel, proibindo Israel de destruir a praga islâmica, não permitindo que de forma absolutamente legal, segundo todas as normas internacionais, destrua o Hezbollah e proibindo que se defenda dos mísseis balísticos iranianos, Trump parece um negociante qualquer. Acho extremamente estranho que uma pessoa que, digamos assim, é tradicionalmente de direita tenha escrito isso. Bom, tudo bem, vamos tentar dizer. Essa é a primeira parte da carta. Vou responder algumas coisas e depois seguir em frente. Me parece que tudo o que está escrito aqui tinha relação com presidentes como Carter, Ronald Reagan, Clinton, Obama, Bush pai, Bush filho, enfim, com todos eles, né? Isso significa que todos eles parecem comerciantes comuns? E o que significa parecer um comerciante comum? Bem, tudo bem. Segundo, de que maneira nós, caro ouvinte, você acha que Israel pode destruir a praga islâmica? Mesmo que ele queira dizer, veja, ouvinte, destruir o exército, o corpo do Irã, e não toda a praga islâmica, eu não entendo como as armas israelenses vão alcançar 300 metros sob as rochas de basalto, e como Israel, para Israel. Os países do Golfo Pérsico vão permitir tudo o que for necessário bombardear para destruir a liderança do Irã. A questão é que, em resposta, o Irã começará a bombardear os campos de gás e petróleo de todos esses países, o que imediatamente os forçará, por todo o futuro previsível, a romper relações com Israel. E sair, como se diz, em defesa dos irmãos islâmicos. Por mais que a gente não goste disso, isso é justo? É justo? Não sei, quero responder logo para vocês. Não, não é justo e não é correto. Mas ninguém, além da sua mãe e da minha mãe, ou seja, ninguém nos prometeu justiça na vida. Justiça é ter um grande porrete nas mãos. E o maior porrete hoje em dia não está nas mãos de Israel. E quando você não tem o maior porrete, você tem que jogar pelas regras de quem tem o maior porrete. Olhe para a Ucrânia, por favor, certo? Eles não pensaram que a Rússia tem um grande porrete. E o que está acontecendo lá agora? Quase 1 milhão morreram e 6 ou 10 milhões deixaram o país, guerra e afins. Não pensaram em como agir na provocação. Quem segura um grande porrete? A Rússia está certa? Não, não está. Quem sofre? A Ucrânia. Por quê? Porque eles, olha, é a mesma coisa que você, na verdade, disse que isso não é justo, isso é injusto. Não é justo ou correto, mas 1 milhão morreram no seu país. Se vocês não levarem isso em consideração, vai ser ruim. Vocês vão sofrer muito. Bem, vamos continuar, então, ao final desta carta.
Ele, Trump, tentando provar tudo para o mundo inteiro que ele pode fechar absolutamente qualquer negócio. Aos meus olhos, ele parece patético, implorando ao Irã para não atacar Israel e, repito, proibindo Israel de se defender. Não, ele não proíbe Israel de se defender. Tudo bem, né? Siga até o fim, depois eu respondo. Os democratas estão promovendo sua ideologia insana. Trump se colocou em uma situação difícil, tentando provar que pode negociar absolutamente qualquer coisa. Aos meus olhos, é a mesma ideologia insana, ou seja, igual à dos democratas. Os democratas têm uma ideologia insana e Trump tem a mesma ideologia insana. Então, bem, o Irã não quer negociar. Bem, Israel não precisa de uma ajuda que não permita defender seus interesses e direitos. Mais precisamente, o único direito à vida. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre a vergonha terrível de hoje. Ou seja, por um lado, minha opinião é solicitada, mas por outro lado, já colocam um rótulo. Foi uma vergonha terrível. Bem, vamos tentar. Ou seja, Trump se colocou em uma situação sem saída. Aos meus olhos, é a mesma ideologia insana. Bem, essa coroa desse assunto não é necessária. Bem, Israel não precisa desse tipo de ajuda, quando não permitem defender seus próprios interesses e direitos. Bem, quem tem uma ideologia insana é o Trump, é isso? Ele só tem uma ideia: viva e deixe os outros viverem. Não se intrometa em meus assuntos e não me meto nos seus. Se for bom comigo, serei bom com você. O que há de errado nisso? Por que essa ideia seria insana? Isso foi dito por Rabi Hillel há 2100 anos e costumo mencioná-lo. Ele viveu, bem, era um judeu que morava na Babilônia, que fica bem perto de Israel. O que ele disse? Basicamente, não faça aos outros o que não quer para si. Ele falou isso de outro jeito, certo? Exato. Mas essa é exatamente a mesma ideologia do Trump. Por que ela seria insana? Então toda a Torá israelense seria insana, porque ela é baseada nessa ideologia. Agora, sobre isso, e eu sim, eu estou ciente, por assim dizer. Eu, digamos, li, estudei, não como Crovin, não desse jeito, mas de forma muito superficial. Mas de forma muito superficial, é isso que está escrito na Torá. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Isso. Agora, sobre o fato de que Israel não precisa de ajuda, bem, ou de uma ajuda desse tipo, certo? Se Israel quiser, de forma independente, sem a participação dos Estados Unidos e sem o apoio dos Estados Unidos, defender seus interesses e direitos, tem todo o direito de fazer isso. Só que, por algum motivo, até agora não houve nenhum líder do Estado de Israel, incluindo Ben-Gurion, Golda Meir, Peres, Rabin, Sharon. Nenhum deles expressou essa ideia. Acho que eles não são inteligentes ou talvez sejam loucos. Agora, em relação à vergonha terrível de hoje, vocês sabem, eu temo que vocês não entenderam o que aconteceu. Deixem-me tentar explicar para vocês, sem tentar, digamos, ofender, diminuir ou qualquer coisa assim. Eu entendo a emoção que surgiu, certo? Eu só estou tentando convencer vocês de que a emoção não é um guia muito bom, um bom orientador, certo? Então, eu acho que vocês não entenderam muito bem o que aconteceu. Deixem-me tentar explicar para vocês e para aquelas pessoas que pensam assim, tentar explicar a essência do que está acontecendo. É exatamente isso que eu realmente faço. Por exemplo, você diz que sabe consertar aviões, ou construir carros, ou fazer torradeiras, certo? Ou você é motorista de bonde. Você sabe conduzir bonde pelos trilhos. Não vou explicar como dirigir vagões nos trilhos. Mas vou tentar explicar para você o que está acontecendo, porque quando você vê só 5% do que está acontecendo, 95% você não vê. Não é só você. Eu também não vejo. Sim, eu só percebo por outros sinais. Posso ainda tirar mais uns 15, 20% dali? Então é isso, você fica de olho na mão direita. E eu fui treinado profissionalmente para ficar de olho na mão esquerda. Às vezes a ação é com a mão esquerda enquanto você observa a direita, e o mesmo ocorre se houver 3 mãos. Não são as que mostram, mas as que escondem de nós. Então, o que está sendo feito? Ou o que está sendo planejado para ser feito? Na verdade, o principal já foi feito por meios militares. O setor produtivo, o potencial do Irã foi destruído. Sua frota, uma parte significativa do exército, foi destruída. Foram destruídos os laboratórios de pesquisa que poderiam rapidamente levar o país à arma nuclear.
Ou seja, a infraestrutura que dava ao Irã a chance de um avanço rápido foi eliminada fisicamente, e nenhum documento vai registrar isso. E sim, isso foi feito em conjunto por Israel e os Estados Unidos. E então começa um trabalho longo. Isso não é uma pausa para adiar o problema para depois. Esta é uma verdadeira transformação do Oriente Médio, e nós precisávamos desses 5 anos. Nós esperávamos, quem sabe, as coisas mudassem, se transformassem, mas pelo menos sabíamos sobre as cavernas, sabíamos sobre Hormuz. Precisávamos desses 5 anos de trégua. Era para isso. Começa uma verdadeira reconfiguração do Oriente Médio. Os próximos 5 anos serão usados para reorganizar a região de forma que o Irã nunca mais tenha a mesma oportunidade de ditar ao mundo quem pode passar pelo estreito e quem não pode. E, portanto, decidir se atira em Israel ou em outro lugar usando seus proxies ou se não atira. O acordo não é o fim da guerra. E não é a capitulação dos objetivos. É a transição da fase dos ataques, que foi concluída e na qual todos alcançaram o que queriam, o mínimo, sim, não o máximo, o mínimo, para a fase de consolidação do resultado. No final, para o resultado, não importava se foi atingido o mínimo ou o máximo. Seria melhor se fosse o máximo. Por isso, por mais que alguém ache que os objetivos não foram alcançados, na verdade o principal foi alcançado. A ameaça militar, quero dizer mais uma vez, a ameaça militar foi eliminada pela força. A pressão econômica volta a ficar sob controle e o capital político dentro dos Estados Unidos está no máximo. E o que é isso? É bom, ainda mais no aniversário do Trump. Vamos deixar os boletins de lado por 5 minutos e imaginar uma coisa. Vamos imaginar o Oriente Médio em 5 anos. O Acordo de Abraão já não foi assinado apenas por 3 ou 4 países, mas por quase todo o Golfo Pérsico, ou por todos. E aí vem uma surpresa que muda tudo. O Paquistão se juntou a eles. Ao que tudo indica, vai se juntar. O mundo sunita e Israel não são mais inimigos por padrão, mas parceiros, por interesse. Um casamento por interesse? Olha só que bom, muito melhor do que por amor. Porque por amor você ama, depois deixa de amar. Mas por interesse, se o cálculo foi certo, funciona. Pelo território de Israel e da Arábia Saudita passa um oleoduto. Foram construídos desvios ao redor do Estreito de Hormuz e os países do Golfo não precisam mais transportar seu petróleo, seu gás, seus fertilizantes passando pelo Irã, sob a mira das baterias costeiras dele. O gargalo estreito, com o qual Teherã manteve metade do mundo refém durante décadas, simplesmente deixou de ser um gargalo. Ainda é um gargalo, mas como dizem, ninguém liga mais para isso. Ele foi contornado por oleodutos e estradas. Por isso precisamos de 5 anos, caso não tenha entendido. Para contrabalançar a iniciativa chinesa do Cinturão e Rota, foi criada outra grande rota, partindo da Índia, passando pelo Oriente Médio até a Europa. E ela, repare, contorna o Irã. A China terminou de construir sua rota da Ásia para a Europa, mas agora ela já não é tão necessária, porque ao lado dela surgiu uma segunda rota, paralela. Não é dele. E agora vem a parte mais interessante. Aqueles 100 bilhões de dólares que a Arábia Saudita planejava investir no seu próprio Vale do Silício em casa foram investidos. Mas investidos em quem? Não em torres vazias no deserto. Com esse dinheiro, centenas ou milhares de empresas conjuntas foram criadas. Capital saudita mais patentes israelenses. E também cérebros israelenses ali perto, indo e vindo. As tecnologias de Israel estão agora se expandindo nos países sunitas. As pessoas vivem em Israel. A maioria dos judeus vive lá. De jeito nenhum pode haver outro tipo de população lá, onde os judeus voltariam a ser minoria. Existe uma fronteira. Mas judeus viajam tranquilos pela região, constroem, fazem negócios e comercializam. Quando o dinheiro de uns encontrou as ideias de outros, ambos pararam de atirar e começaram a lucrar. O que houve com quem vivia na destruição? O Irã está enfraquecido após 100 dias de guerra e quase não financia mais seus tentáculos pela região. O dinheiro ainda pinga para seus proxies, mas em gotas, não em rios. A Rússia, na prática, saiu do Oriente Médio. Restou apenas um fio para o exaurido Teherã.
Dois jogadores que por décadas se alimentaram do caos local ficaram a ver navios. Bem, vocês sabem o que resta para quem apostou tudo na desgraça alheia? Então, aqui vai um pensamento sem o qual essa imagem é só uma bela embalagem. Alguém pode dizer: tudo bem, o Trump chegou, renegociou, e aí o Trump saiu, o poder mudou. Na Casa Branca, de republicano, digamos, para democrata. Ou para um republicano moderado, ou então para alguma outra coisa. E tudo voltou ao que era antes, como sempre acontecia. Mas não foi assim. Esse é todo o sentido. Esse é o ponto. Nada disso. Esse ataque, essa destruição, essa trégua vai ser revertido. E como me disse meu amigo, você está errado e aqui está o porquê. Pois bem, vocês estão errados e aqui está o porquê. Porque o que aconteceu não é um favor pessoal de um presidente que o próximo vai cancelar com uma canetada, certo? É uma estrutura. É uma aliança dos sunitas entre si e com uma força externa, o Paquistão. Os oleodutos que já estão enterrados, as estradas por onde as cargas já estão passando, fábricas que já estão funcionando, patentes conjuntas das quais ambos os lados já estão lucrando, ambos os lados estão lucrando, estão lucrando. Isso não é um cessar-fogo que depende do humor. Senhores, é isso que queremos. Isso surgiu após 100 dias de guerra e os acordos de cessar-fogo foram assinados como resultado disso. Esse tipo de paz cria raízes. Bem, a administração pode ser eleita, mas não se pode romper novamente uma economia que já foi costurada. Muitos passaram a querer que ela continuasse existindo. É então que o Oriente Médio mostra para o que, ao que parece, Deus o criou. Ele deixa de ser um barril de pólvora eterno e se torna aquilo que sempre poderia ter sido. Aquilo que sempre foi, um produtor de ideias. De onde vieram todas as ideias do mundo, senhores? Bem, vieram de lá também. Só que os países tinham outros nomes, as cidades tinham outros nomes. Mas as ideias mundiais vieram de lá. As tecnologias vieram da Europa. Também, provavelmente, não sem a participação daqueles mesmos, sabe? Os judeus e tal, os narigudos. Corcundas. Como mais me chamaram? Esqueci. Nariz entupido. Ah, voz nasalada, isso. Então, a tecnologia vai chegar a 1,5 bilhão de pessoas ao redor. Senhores, isso não é a Europa. Essas pessoas precisam de tudo. 1,5 bilhão de pessoas que precisam praticamente de tudo. E esses caras e garotas têm uma coisa muito importante. Eles têm dinheiro. Muito dinheiro. Eles só estavam faltando uma coisa. Na verdade, duas coisas. Evitar brigas e ter companhia inteligente. Que pudessem construir tudo isso para eles, com o dinheiro deles, vindo do que sai do chão deles. Aliás, a elite deles não é nada boba, entende tudo. Como isso vai repercutir? A América, o mercado e os aliados no lugar da guerra eterna que ela financiou com sangue e dólares. Nossa, quanto dinheiro a América colocou lá. A Índia assume a liderança nesse novo caminho. Ou seja, saindo da sombra da China. Pela primeira vez em uma geração, o Paquistão tem razões para se reconciliar com a Índia, deixando o rancor de lado. Agora estão juntos no mesmo time, no campo americano. No campo judaico, e brigar deixou de ser vantajoso para eles. Não vai ser vantajoso para eles brigarem. Então por que deveríamos brigar se isso não é vantajoso? Para a China não é uma catástrofe, mas é o fim do monopólio. O caminho dela já não é o único. E para a própria região, senhoras e senhores, é uma oportunidade. Esse é um presente de aniversário. Não é uma previsão, é um convite. Um mapa que já pode ser desenhado. Porque, como dissemos no começo, o futuro pertence não a quem odeia mais alto, mas a quem constrói. Sabe como diziam no Oriente, né? Para percorrer 1000 lília, não sei como eles chamavam isso, né? O que é preciso fazer para percorrer esse caminho? Fazer na direção certa, o primeiro passo. É assim que tudo começa. E se o Oriente Médio entendeu isso, então qualquer um pode entender. E, inclusive, eu espero muito que nós também possamos entender isso. Mas fiquem de olho em dois indicadores: o movimento real dos petroleiros pelo Estreito de Hormuz e o texto publicado em 19 de junho. Se eles vierem para cá, o acordo está vivo. Se aparecer um documento, a versão se tornará um fato. É isso, senhoras e senhores.
Vamos nos despedir e eu realmente espero por ótimas notícias em breve.